Olá, vamos falar de reforma tributária. Meu nome é Mariana, eu sou contadora aqui do J-Terra e eu vou trazer para vocês os aspectos principais dessa reforma do consumo que começa agora em 2026 e vai até 2033. Então fica com a gente até o final desse vídeo para você poder entender quem serão os impactados, quais vão ser as principais mudanças e, é claro, posteriormente a gente tirar suas dúvidas. Então vamos lá, a reforma ela é baseada pela Lei 214 de 2025. Ela já traz todo o cronograma, esclarecimento sobre essa reforma, os principais aspectos dela, mas posteriormente vão sair muitas normas técnicas que complementam essa lei justamente para poder orientar sobre como vai ser o funcionamento disso no nosso dia a dia, tá? Então é claro que o nosso escritório vai acompanhar isso para poder orientá-los conforme os próximos anos. É uma reforma muito grande, o impacto dela vai pegar todos os regimes tributários, desde o Simples Nacional, lucro presumido, lucro real e é claro que o consumidor final também nisso. Então a gente precisa entender que devido à mudança ser muito drástica, vai ser uma transição gradativa. A gente está falando hoje que a gente tem uma complexidade muito grande no nosso país com o sistema tributário. Todo mundo sabe, né, como é difícil entender os impostos desse país, como a carga já é alta. E imagina para quem está lá fora, quem quer investir no nosso país tem um medo, né? Então, isso é um ponto importante que o governo entende que precisava acabar. Precisávamos trazer mais transparência para quem está lá fora e quisesse investir no nosso Brasil. E é claro que a gente está falando também de uma arrecadação muito maior para os cofres públicos, uma redução nas fraudes fiscais e da sonegação. O governo ele já sabe o que não está entrando para o bolso dele e é claro que ele precisava de uma forma muito mais fácil para poder regularizar tudo isso. E que forma melhor do que pegar algo que funciona lá fora e trazer para o Brasil? Então a gente está falando da implementação do IVA. Lá fora existe o Imposto de Valor Agregado, que é o imposto que é aplicado quando você vai pagar sobre um produto ou serviço e aquele imposto já vem adicionado àquele produto. Então você já sabe até o que você está pagando. Isso já é recolhido através dos bancos diretamente para o governo. Então o governo vai fazer por esses moldes aqui dentro. Só que é claro que a gente está falando de um cenário que a gente já tem muito imposto que existe. Então a gente não vai conseguir fazer um imposto só. Esse IVA que vai ser criado no Brasil é o IVA Dual. Ele vai trazer aí pelo menos 2 impostos novos, na verdade 3 impostos. Eles chamam de Dual, mas vão vir 3 impostos. É o CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, que é o Imposto Seletivo. Todos eles serão criados, vão extinguir impostos que já existem há muitos anos e, é claro, aumentar as alíquotas também. Então a gente está falando aí que vai haver uma mudança na alíquota para todos os setores. Algumas categorias, alguns segmentos vão ter algumas reduções de alíquota que justificadas pelo perfil de prestação de serviço ou pelo perfil de comércio. Então, dependendo do setor, vai haver algumas reduções nessas alíquotas, mas a maioria, uma grande parte, não vão ter reduções. Então, vai ser um impacto a nível nacional. Essa lei também, ela traz, além de trazer esse esclarecimento, essa simplificação dos processos, ele acaba com aquela cumulatividade de impostos, que a cada cadeia, a cada etapa produtiva, até chegar no varejo, até chegar no consumidor final, várias partes do imposto foram acrescentadas ali. E agora, não, essa reforma ela vai trazer a possibilidade de tomar créditos. Como que vai tomar créditos? Tomar créditos pelas entradas, pelas compras, tomada de serviço para sua empresa, desde que seja para as finalidades da atividade, não seja para uso e consumo. Esses créditos vão poder ser abatidos do imposto a recolher. Então a gente está falando de um aumento de alíquota de geração de imposto, porém a gente está falando de uma tomada de crédito, que não é uma realidade para quem está no Simples Nacional e lucro presumido. Em geral, quem está no Simples e no presumido não precisa olhar para as entradas, porque sabe que o imposto vai ser pago com base no seu faturamento, na sua receita gerada ali no mês. E agora vai mudar. A dinâmica de tomada de crédito vai trazer uma competitividade para o mercado, porque as empresas que te proporcionarem maior crédito, as empresas que aderirem a alguns critérios aí, elas vão poder te dar mais benefício fiscal. Então a gente está falando sim de uma mudança
dentro do mercado, a gente está falando de uma mudança de fiscalização, porque é claro, a gente falou de redução de fraude, o governo não vai colocar um monte de auditor na rua, quem vai te fiscalizar é o seu próprio cliente. Então é claro que essa troca entre cliente e fornecedor vai haver uma fiscalização mútua. Você vai querer a nota fiscal, porque esses créditos para serem gerados precisam ter as notas fiscais dentro dos padrões novos que vão ser lançados agora em 2026. Então, tudo isso vai mudar agora. E, como eu falei, de forma gradativa. Então, falando um pouco mais de quem são esses impostos, né? Hoje a gente conhece o PIS e COFINS, que são contribuições aí que tangem em torno de 3,65% para empresas do presumido, 9%, um pouco mais de 9% para quem é do lucro real, e para o Simples Nacional varia conforme o anexo e são alíquotas bem menores. A gente está falando aí que o PIS e COFINS vai dar lugar para o CBS. O CBS ele vai ficar em torno de 8%. E falando sobre os outros impostos, a gente está pensando aí no ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que varia a cada estado. O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é o municipal, eles vão ser extintos e darão lugar para o IBS, que é em torno aí de 18%. Então a gente está falando que o IBS e o CBS juntos totalizam por volta de 26% a 27%, que eles vão chamar de alíquota padrão. A lei trata como alíquota padrão, ela não está totalmente definida, mas acreditamos que ao longo do ano que vem já vai ser definida. Então, vamos pensar que hoje uma empresa que paga impostos menores, alíquotas menores, um Simples Nacional, sim, elas vão adotar esses 27% de CBS e IBS, e claro, dependendo do setor, vão ter reduções sobre esse valor. Só que a gente está falando também que esses impostos, eles estão substituindo só alguns impostos que são do consumo. Então, impostos como IRPJ, contribuição social, encargos trabalhistas, INSS, FGTS, nada disso vai sofrer agora nessa reforma. Mas, claro, a gente tem que ter um ponto de atenção que no futuro o governo vai fazer uma fase 2 que vai tratar desses impostos também, tá? Então, agora a gente está falando só de alguns impostos. E o IS, que é o imposto do pecado, ele vem para onerar segmentos aí que produzem, vamos dizer assim, faz mal para a saúde, faz mal para o meio ambiente, então ele vai afetar muito o setor automobilístico, ele vai afetar muito a parte aí de fumo, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, então ele vai meio que substituir o IPI, só que o IPI, que é o Imposto sobre Produto Industrializado, não vai ser totalmente extinto, porque ainda precisa existir para manter a Zona Franca de Manaus. Então a gente vai falar menos em IPI na reforma e vai falar mais sobre o imposto seletivo. E agora falando, bom, a gente já falou um pouco das alíquotas, de quais impostos serão substituídos por quais, e agora vamos falar um pouco dessa dinâmica aí para o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele vai passar a ter duas opções do Simples. Duas opções que eles falam, que o governo fala, que você vai poder até fazer uma opção, voltar para outra em 6 meses, vão ter as datas específicas para isso, só que claro que com algumas regras. Então, por exemplo, se você compra um ativo para sua empresa e vai tomar crédito daquilo, você já não vai poder voltar para a opção que você estava. Então, terão regras e restrições aí. E o que a gente fala sobre esses dois perfis de Simples? Simples puro e Simples híbrido. O Simples puro, ele é basicamente o Simples que existe hoje. Lembrando, a lei do Simples Nacional, ela não foi mudada. Então, ela continua tendo os anexos, as faixas. Se você fatura mais, você pode ultrapassar a faixa e você vai pagar um imposto maior no Simples. Isso não muda, tá? Quem ficar no Simples puro vai continuar seguindo essa dinâmica do que é hoje. Claro que o governo pode aí ajustar alíquotas no futuro, que isso é normal, é esperado. Só que a priori a dinâmica é a mesma e a carga tributária também. Esse cara do Simples puro, ele não vai tomar e nem repassar créditos para quem contratá-lo, porque é claro que a gente está falando que ele vai se manter num regime que vai ter um imposto menor. E, inclusive, o DAS, que é a forma de recolhimento que existe, ele vai continuar ali pagando IBS, CBS, substituindo os impostos que hoje existem, que é o PIS, COFINS, ICMS e ISS. Então o DAS ele vai sofrer uma mudança de nomes aí. Se ele fizer a opção pelo híbrido, ele vai poder aproveitar das reduções das alíquotas, se o segmento dele tiver dentro dessas listas, e ele vai poder tomar e repassar créditos maiores para quem contratar dele.
Então, por exemplo, uma empresa como a nossa, que é de contabilidade, a gente tem aí um perfil de clientes que 99% são pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas vão ter muito mais vantagem contratando de quem está no híbrido. Então, nós teremos que ser híbridos para que a nossa nota de serviço te devolva créditos e você pague menos imposto. Aí a pergunta, né? Mas Mariana, como que eu vou saber o que é melhor para mim? Esse é o momento da gente olhar para dentro de casa e entender o perfil do nosso cliente. É mais consumidor final, que é o pessoa física? É mais pessoa jurídica? A pessoa física em si não vai ter essa tomada de crédito e essa necessidade de você repassar crédito para ela. Então, muito simples, vão continuar no puro. O híbrido, ele vai ter uma troca maior de crédito. E aí, o que vai acontecer? Muitas pessoas, muitas empresas que vão precisar tomar crédito, porque o segmento dela vai estar ali vinculado a isso, ela vai querer contratar de quem é híbrido. Então aí é aquela questão de você olhar para dentro do perfil do seu cliente. Olhar para, claro, também a quantidade de entradas que você tem. Às vezes você tem uma entrada muito grande, uma compra muito grande. Entrada eu falo compras, aquisições. Você toma muito serviço. E eu falo serviço mediante nota fiscal, contratação, não mão de obra, folha de pagamento, tá? Então a gente está falando aí de uma tomada de crédito através de notas fiscais. Então, se às vezes você fizer uma continha aí, você vai olhar para dentro do que você compra, você vai falar, não, para mim vale a pena ser híbrido. E o híbrido, ele não vai recolher o CBS e o IBS dentro da DAS, vai ser recolhido por fora. Então existe essa diferença também. O puro recolhe na DAS, como é hoje, e o híbrido recolhe por fora. Apenas continuará pagando ali o INSS, o IRPJ e a contribuição social, por exemplo. Então, vai continuar existindo o Simples Nacional, só que com essas duas opções. O lucro presumido, quem já é lucro presumido, ele vai ter que se enquadrar dentro da... Ele vai ser enquadrado automaticamente pelo tipo de atividade dele, na categoria. Se ele tiver as reduções na alíquota, ele já vai poder pagar um imposto menor sobre aquilo. E a tomada de crédito, é claro, vai depender do que ele compra, né? Então, se ele contrata serviço que já tem redução, a entrada de crédito é menor. Ou pode ser que ele tome até mesmo o crédito no valor total aí de 27%, dependendo do que ele compra também. Então vai ser uma troca que, vamos dizer assim, vai ter uma compensação muito grande dessas entradas que a gente faz nas nossas empresas. Então, como que vai ser essa dinâmica, né? A gente já entendeu um pouco da alíquota e como que vai ser essa dinâmica de recolhimento. A gente está falando que o governo vai instituir, o que já existe lá fora também, o split payment. O que é o split, né? O governo, ele entende que a melhor forma de arrecadação é através dos bancos. Quem melhor do que o banco para pegar na fonte e repassar para ele? Então, o split payment basicamente é isso. Você vai emitir o seu documento fiscal com todas as determinações ali, com os códigos que informam tudo certinho. A partir do momento que essa informação vai chegar ali para o banco, a instituição financeira, seja maquininha de cartão, cartão de crédito, qualquer que seja o meio de pagamento, ele vai fazer essa notificação, o banco ele vai notificar para o governo o que você vai ter ali para recolher, e a partir do momento, né, aquele fechamento de mês, a própria maquininha do governo vai fazer o que eles chamam de apuração assistida. E nessa apuração assistida, o governo vai saber o que você está gerando de débito e o que você está tomando de crédito ali de imposto. Então o governo vai falar, você vendeu tanto e você tem esse débito de imposto, mas você comprou tanto, vamos abater. O governo vai fazer isso e ele vai devolver pelo seu recebimento do seu cliente o líquido daquele imposto devido, mensalmente. Então o governo já vai fazer essa dinâmica, dentro do site dele já tem, né, já vai ser, na verdade já vai ser disponibilizado a apuração assistida para você, para as empresas poderem acompanhar ali o que está entrando e saindo de crédito para elas. E é claro, vão existir novas obrigações acessórias que o contador vai ter que também informar, vai continuar cruzando informação nossa com o governo. Então, por isso da importância das emissões das notas fiscais e do recebimento dessas notas fiscais de compra estarem certinhas, para você poder aproveitar ao máximo esses créditos. Então, o split payment é isso. O governo ele vai usar o banco para poder abater ali a parte dele de imposto. Ele vai fazer esse split entre repasse, a parte do imposto que vai para o governo e a parte do imposto que devolve para quem é a empresa, né, que prestou aquele serviço ou vendeu.
Quem que vão ser os órgãos que vão cuidar, inclusive, desses impostos? Quando a gente fala de CBS, a gente está falando do federal. E o IS também é federal. Quem vai cuidar é a SERPRO e a União, que é a Receita Federal. E os impostos, e o IBS, que antes era estadual e municipal, vai ser o comitê gestor que vai cuidar e vai administrar esses impostos. E o comitê gestor também, que vai trazer muitos esclarecimentos aí para o nosso dia a dia. Todos esses órgãos, eles vão atender e tirar nossas dúvidas ao longo dos próximos anos. E claro, deixando para o final, mas não menos importante, o cronograma disso. Em 2026, a gente começa falando só de nota fiscal. As notas fiscais vão ser no nível nacional, um padrão que o governo estipulou para acabar com uma nota fiscal de um modelo para tal município e outra nota fiscal de outro modelo para estado. O governo ele vai trazer um modelo único, esse modelo vão trazer códigos novos, códigos aí que vão substituir CFOP, por exemplo, que é o Código de Circulação de Mercadorias, códigos que vão esclarecer o tipo de operação que você está fazendo, se você tem direito a crédito ou não. Então, esses códigos, eles são essenciais nesse ano de 2026. E quem está obrigado às novas notas fiscais? Lucro presumido e lucro real em 2026. Optantes do Simples Nacional podem optar por fazer essa nota no próximo ano de forma facultativa. É claro, quem está em e-commerce aí vai acabar aderindo à nota de uma forma espontânea, porque os e-commerces vão ser obrigados a colocar essas notas aí. Mas quem é Simples Nacional, de forma obrigatória, somente a partir de 2027. Notas fiscais também vão ter modelos até para fatura de locação, tá? Porque a locação agora, independente se ela é locação residencial, locação de Airbnb, locação de equipamentos, tudo isso vai ter um modelo oficial de nota fiscal. Não vai ser mais uma fatura simples, tá? Então, porque a gente está falando também, vamos pôr um parênteses aqui, o IBS e o CBS ele vai ser aplicado também nas locações residenciais, em alíquotas menores, em torno de 8% aí, ao invés de 27%, mas ele vai ser aplicado aí a partir de 2027, tá? E além da nota fiscal em 2026, vai ter também o IBS e o CBS teste. O que é o teste? A alíquota teste, ela vai vir destacada nessas notas fiscais novas, é obrigatório colocar, tá? Porque se não colocar, o governo pode até aceitar a sua nota, mas isso abre uma margem para fiscalização. Esse IBS teste, qual que vai ser o valor dele? O IBS teste a gente está falando aí de 0,1% e o CBS teste 0,9%. Deixa eu até confirmar aqui. É isso mesmo, CBS 0,9% e IBS 0,1%. Esses valores aí, eles vão vir destacados, somados ao valor do seu produto ou do seu serviço vendido. Esse valor, esses impostos não vão gerar recolhimento dentro de 2027, dentro de 2026, mas eles podem sim gerar débitos aí para 2027. Então vamos se precaver e pensar que todas as notas ali que gerarem esse total de 1% de imposto, no próximo ano eles já podem somar aí na apuração assistida, tá? A partir de 2027, o que acontece? Obrigatoriedade de nota fiscal para Simples Nacional, para essa nota no modelo novo, e também extinção total do PIS e COFINS. Não se fala mais em PIS e COFINS, apenas em CBS, aqueles 8%. E o PIS e COFINS, ele ainda vai existir para tomada de crédito. Então, como eu te falei, algumas situações de crédito o governo ainda vai permitir, só que com muitas ressalvas, uma burocracia muito grande aí pela frente. Então, algumas empresas do presumido e do real que tomam esses créditos vão ter que poder continuar tomando, mas ressalvas aí. E o ICMS mais para frente também. Então, 2027, a gente está falando só do PIS, COFINS e CBS e sobre obrigatoriedades. E também sobre a questão da apuração dos impostos aí sobre locação imobiliária, tá? Falando sobre 2028, tudo permanece. 2029 até 2032 é o IBS que vai entrar a sua alíquota normal. Então passa-se a extinguir gradativamente o ICMS e o ISS e a cada ano 10% das alíquotas que a gente conhece hoje de ICMS e ISS vão passar a reduzir e o IBS a subir a cada 10% dessa alíquota vigente.
2029, 2030, 2031, a cada ano 10% vai ser substituído aí do que existe para o novo imposto. Em 2033, extingue-se totalmente o ICMS e o ISS e passa a valer em totalidade os aproximadamente aí 18% de IBS. E aí até 2033, a nossa alíquota padrão de 27 já está totalmente instituída, tá? E aproveitando, falando também do cronograma, o split payment ele passa a valer em 2027 de forma facultativa para algumas empresas, mas a gente tem que pensar assim, facultativa, a partir do momento que o governo entender que foi totalmente implementado o split payment por todos os bancos, está todo mundo rodando de igual, ele vai estipular de forma obrigatória a arrecadação através do split payment. Lembrando, a arrecadação do IBS e do CBS. Enquanto esse split payment não tiver totalmente implementado, a gente continua usando outros documentos aí que o governo ainda não deixou claro se vai continuar sendo pela DAS ou vai ter um DARF ou outro tipo de documento para arrecadar esses impostos novos aí. Então, enquanto o split não tiver totalmente implementado, aguardamos aí para saber, tá bom? Então, basicamente é isso, estamos falando de uma reforma que ela vai pegar todos os setores. Como eu falei, cada ano é uma coisa nova. Os produtos tendem a começar a subir o preço no final do ano que vem, por conta desses reajustes que a gente entende que as empresas não vão deixar para fazer isso em 2027, que as alíquotas novas começam a valer. Então vamos esperar aí um aumento de preços para o ano que vem. É claro que o consumidor final vai acabar pagando mais caro no que ele está acostumado, então é uma coisa gradativa. Então a gente coloca-se à disposição aí para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, podem me ligar e a gente está disponível, tá bom? Muito obrigada e até mais!